Por meio das redes sociais, o senador Marcos Duval confrontou o endosso prestado pela Rede Globo a violações à Constituição Federal e atos tirânicos perpetrados por Alexandre de Moraes, ministro do STF. Ademais, o parlamentar salientou que interpretou como um conluio de Lula com a emissora, destacando verbas milionárias repassadas à empresa. Marcos Duval declarou: "Vocês já perceberam que a Rede Globo não fala mal e não comenta nada sobre o ministro Alexandre de Moraes? Fiquei curioso e decidi investigar o motivo. Ao me deparar com a informação que compartilho com vocês, tudo ficou claro. Moraes simplesmente anulou uma multa milionária imposta à Rede Globo, uma penalidade que poderia ter sido suficiente para comprometer a continuidade da emissora." Em 2024, o ministro Alexandre de Moraes derrubou decisões da Receita Federal e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, contra contratos de artistas da Globo, como Tony Ramos, Marcos Palmeira e Matheus Solano. A Receita havia aplicado essas multas, argumentando que os contratos de prestação de serviços, na modalidade pessoa jurídica, PJ, eram usados para evitar o pagamento de tributos devidos sob a modalidade de pessoa física, que possui alíquotas de imposto de renda mais altas. Moraes decidiu que esses contratos eram legais e válidos, seguindo o entendimento anterior do STF, que permite a pejotização para a redução de encargos fiscais, previdenciários e trabalhistas. Agora, imaginem a Globo criticando o ministro? A resposta está clara: é o sistema trabalhando. O presidente Lula, por sua vez, continua enviando recursos para a Globo, que agora não precisa pagar essa multa bilionária. Isso é o Brasil. Temos muita coisa para mexer e melhorar. Lutar sozinho contra esse sistema não está fácil. Preciso muito da ajuda de vocês. Posso contar com vocês? Ao publicar um vídeo que evidencia que participantes de acampamentos pacíficos foram enganados e induzidos a erro quando da efetivação de suas prisões após o 8 de janeiro, o senador ressaltou: pessoas que estavam no acampamento e não participaram do vandalismo na Praça dos Três Poderes foram conduzidas de forma enganosa para ônibus, achando que seriam liberadas, mas acabaram presas. Atenção, não é quem quiser. Não há outra possibilidade de sair daqui do QG sem ser de ônibus. O que é calma, a orientação é o seguinte: as pessoas que estão, os grupos, vocês vão se reunir e vão entrar nos ônibus, cada grupo, dando prioridade para as crianças e os idosos, tá bem? Coordenem isso. Não há outra condição, outra alternativa, ok? Esses ônibus vão para uma área federal, onde nós vamos ser todos liberados nessa área federal, ok? Todo mundo aqui dentro do ônibus. Estamos entrando aqui na Polícia Federal. Olha só. Estamos entrando aqui. Tem senhoras aqui de idade. Tem senhoras de idade aqui, senhores. Estamos entrando aqui, ó. Um depósito aqui de vários ônibus. Dia 9 de janeiro de 2023. Olha aqui, gente. Pegaram um ônibus, falaram que iam me levar pra fora de Brasília e colocaram aqui no ginásio. Entre elas, idosos, crianças, mulheres e homens, todos juntos, em uma clara violação dos direitos humanos e crime contra a humanidade. O vídeo comprova a presença de homens, mulheres, crianças e idosos que obedeceram a entrar no ônibus achando que seriam levados apenas para identificação. Eles foram enganados. Nesta atuada, o parlamentar frisou o impacto de tais evidências para as denúncias internacionais que está apresentando, em especial na OEA.
A imagem de uma criança no vídeo é suficiente para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos agir contra todos os que deram a ordem de ficarem presos e os que obedeceram essas ordens ilegais. A OEA contratou mais advogados em Washington para estudar minuciosamente essas violações ocorridas de 8 de janeiro de 2023 até os dias de hoje. Prisioneiros políticos sem acesso aos autos, sem justificativa ou denúncia, penas prorrogadas ilegalmente. As irregularidades estão se tornando óbvias para 80% dos brasileiros e agora para os órgãos internacionais. Eu pergunto, essa criança estaria dentro do Congresso, do STF, do Palácio do Planalto quebrando algo? Esta criança foi presa junto com adultos e sem condições sanitárias, de alimentação, etc., violando o artigo 28 do Tribunal Criminal Internacional. Artigo 28. Responsabilidade pela tortura e outras violações. O Estatuto de Roma considera tortura e maus-tratos como crimes contra a humanidade. Isso inclui tortura, o uso de dor ou sofrimento severo, físico ou mental, intencionalmente infligido a uma pessoa para obter informações ou confissões, punição, intimidação ou coerção. Tratamento desumano. A submissão de pessoas a condições desumanas, como confinamento sem alimentação, água ou saneamento, em condições que causem sofrimento físico ou mental significativo. Tratamento de vulneráveis. Inclui a responsabilidade por ações contra idosos, jovens, crianças e mulheres em condições sem estrutura adequada, como a ausência de instalações sanitárias ou de alimentação, o que configura um tratamento cruel e desumano. Você considera isso grave? Neste contexto, o congressista achurou sua posição contrária ao PL da censura, também conhecido como PL Fake News. Marcos Duval advertiu para os graves riscos de acentuação do estado de perseguição, censura, arbitrariedades e coartação da liberdade de expressão. O senador asseverou: posição contrária ao projeto de lei das fake news. Prezados, venho a público manifestar minha posição contrária ao projeto de lei das fake news recentemente pautado pelo governo. Este projeto, que supostamente visa combater a desinformação nas redes sociais, representa, na verdade, uma séria ameaça à liberdade de expressão e à democracia. Um dos pontos mais críticos é a falta de clareza sobre quem terá autoridade para decidir o que é verdadeiro e o que é falso. A criação de uma entidade autônoma para fiscalizar as plataformas digitais e aplicar sanções abre um perigoso precedente para a censura arbitrária. Quem nos garante que essa entidade não será usada para suprimir vozes dissidentes ou críticas ao governo? Além disso, a justiça brasileira já possui mecanismos eficientes para lidar com questões de calúnia, difamação e ofensa à honra. Cidadãos que se sentem prejudicados têm o direito de recorrer ao judiciário, que tem demonstrado ser capaz de resolver tais questões de maneira justa e eficaz. Portanto, a necessidade de uma nova legislação que restrinja ainda mais a liberdade nas redes sociais é, no mínimo, questionável. Outro ponto preocupante é o recente lançamento de uma plataforma governamental para checagem de informações. Esta iniciativa foi criada por sua proximidade temporal com declarações controversas do próprio presidente, levantando suspeitas sobre a imparcialidade e a real intenção por trás dessa medida. É essencial lembrar que a liberdade de expressão é um dos pilares da nossa democracia. Qualquer tentativa de controle estatal sobre o que pode ou não pode ser dito deve ser vista com extrema cautela. Não podemos permitir que medidas que possam levar à censura sejam implementadas sem um amplo e profundo debate.
Por fim, reitero minha oposição ao projeto de lei das fake news e reforço meu compromisso com a defesa das liberdades individuais e dos princípios democráticos. Continuarei vigilante e atuante na proteção dos direitos fundamentais de todos os cidadãos brasileiros. Atenciosamente, senador Marcos Duval. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de phishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais sem meios de sustento, em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha morreu no cárcere, com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores sabem que pessoas inocentes estão sendo condenadas sem provas. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim,
Todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org.